Boa tarde, nós somos alunos do LC e estamos aqui com uma convidada muito especial, professora Joselita, que é uma grande representante na área da educação e foi um marco histórico na escola Antônio Luiz Coelho. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber o que motivou a senhora a ser diretora. Bom, é um processo. A gente começa como professora. Eu tinha 22 anos como professora. Quando eu estava já para me aposentar como vice-diretora, que hoje é coordenadora, mais coordenadora pedagógica, né? Mas naquela época era vice-diretora. Eu era vice-diretora da Escola Capuchano de Abreu, que foi lá que eu iniciei a minha carreira. Aí quando eu já estava prestes a me aposentar do Estado, que eu era Estado, aí a secretária de Educação, Marta Cordeiro, aí me convidou para ir assumir a direção da escola de ensino fundamental e médio em Amanari. E para mim, naquele momento, foi assim, um desafio, né? Sair daqui para ir trabalhar lá em Amanari. Eu ainda não estava nem totalmente aposentada pelo Estado, mas aceitei. Foi na gestão, eu assumi lá no dia 11 de fevereiro de 1992, na gestão do então prefeito Raimundo Gomes de Matos. Qual foi os principais desafios? Quais foram os principais desafios que a senhora teve ao comandar tudo sozinha? Bom, a gente não trabalha só. Um diretor, a gestão, ela não trabalha só. Às vezes aparece o nome diretor, mas ele não faz nada só. Ele tem que formar uma equipe. Tem que ter a sua equipe. Então lá eu fui muito bem acolhida, porque estava tinha diretora, mas a diretora tinha outras ocupações, que era a Ofélia Maria Gomes de Mato, que por sinal é a autora do hino de Maranguá. E ela era muito ocupada e não tinha como se transportar, porque o diretor ele tem que ser presente na escola, né? O núcleo gestor, aliás. E ela não tinha essa disponibilidade. E lá estávamos sentindo essa necessidade, né? Aí, para mim, foi começando pela distância. Eu moro aqui. E para ir todo dia, eu tinha certeza que eu ia e só voltava à tarde e à noite, né? A senhora sempre morou aqui? Sempre, desde que casei. Aí eu aceitei, mas eu disse para a secretária no dia, eu vou experimentar. Se der certo, se eu achar que vai dar certo, aí eu continuo. Então, os desafios já começaram aí, né? Pela distância. E depois você ir para um distrito que eu não conhecia ninguém. Ninguém. Fui no escuro, mas fui com uma vontade muito grande de acertar, ajudar o município que estava precisando, somar e eu fui ver se dava certo e passei 14 anos. E hoje em dia ainda é uma pessoa muito conhecida e bem falada, né? Agora eu quero perguntar, como é que a senhora se sentia conduzindo uma escola tão grande, numa época assim que não tinha muito apoio? Olha, quando eu fui para lá, eu tinha muito apoio. Vou já dizer. O apoio principal, meu apoio principal, meu porto seguro, foi a Secretaria de Educação, que era dirigida pela professora Marta Cordeiro, o prefeito, que também ele queria o bem da escola Antônio Luiz Coelho, né? E o outro porto seguro muito foi o apoio que eu tive da própria escola, dos professores, principalmente os professores do ensino fundamental,
eles são todos de lá. E assim, o Antônio Luiz Coelho, eles é como se fosse uma preciosidade para eles. E estava precisando de um diretor presente, um diretor que estivesse lá o dia todo. E eu recebi esse grande apoio que até hoje, né, eu fiz essas amizades, fiz alianças lá, e até hoje eu sou muito bem recebida na escola. Então, assim, a família da senhora até apoiava muito, né? Acredito. Foi. Quando eu fui para lá, eu estava numa época que eu tinha perdido meu esposo. Né? Meu esposo perdi ele em 91 e fui para lá em 92. Aí minhas filhas já eram casadas, cada qual nas suas casas. E elas toda a vida confiaram muito em mim. E me davam, interferiram, né? Pelo contrário. A senhora quer ir? Vá. Faça do jeito que a senhora achar que vai dar certo. E deu certo. Para mim deu certo. E deu certo lá para o Manari. Quando eu cheguei lá, a matrícula, incluindo o ensino fundamental e médio, não chegava a 500 alunos. Quando era só naquele prédio, que hoje funciona o ensino médio. Aí depois eu precisar ampliar lá para o outro prédio, que era fechado, era abandonado. Aí foi preciso abrir, ampliar para lá. E quando eu saí de lá, nós estávamos com uma matrícula de mais de 1.000 alunos. E qual é a opinião da senhora sobre a educação que está sendo colocada nas escolas de hoje em dia? Ó, é assim, a educação é a coisa mais importante de um município. Saúde e educação. Se o prefeito tiver com a educação e a saúde em dia que eu quero dizer, tudo certinho, aí ele está garantido. Agora, nós estamos passando por um turbilhão de coisas que envolvem a educação. São coisas que na minha época não existia. Tinha o aluno alguns alunos que não gostavam de estudar, era uma coisa diferente. Hoje não. Vai estar evoluindo, aí é sabido por todo mundo sobre a história da droga, né? Em todo canto, não é só aqui no estado do Ceará e no Maranguá, é em todo canto. A droga, ela é uma coisa que está assim, contaminando o jovem, contaminando as escolas, e isso é um entrave nas nossas escolas. Então, eu coloco isso como uma dificuldade muito grande para a aprendizagem dos nossos alunos e para o progresso da educação. Temos profissionais bons, né, com vontade de acertar, mas tem essa grande dificuldade. Tem outras dificuldades, porque dentro da escola, administrar uma escola é administrar uma casa. São muitas as dificuldades, são muitos os problemas, tem o alunado, que é a parte mais importante da escola, é o alunado. Tem a comunidade, que é a família do alunado. Aí vem os professores, né? São pessoas humanas que a gente tem que saber lidar, porque tem os acertos, mas também tem os erros, tanto da nossa parte como da parte deles. Então precisa muito equilíbrio. Um núcleo gestor, né? O cabeça, que é o diretor, ele tem que ter muito equilíbrio para administrar tudo isso. É muita coisa, é muita gente. É muita informação. Né? É muita informação e tem horas que... E hoje as coisas são mais difíceis, tem hora que dá um nó, né, na cabeça do gestor. Mas o que eu acho agora da educação, né, os entraves são esses.
o pior que eu acho é a droga. Porque tem as famílias, geralmente, não é 100%, mas geralmente as famílias apoiam a escola. A gente conta com o apoio das famílias. Principalmente a Manari. A Manari é um lugar onde o povo é um povo que quer ver o crescimento, né? Principalmente das escolas. Hoje, são os netos do meu tempo, são os netos, os bisnetos delas que estudam lá, mas toda a vida deram muito valor à escola e apoiaram muito a escola. Então, se a escola tem o apoio da comunidade, da família, do aluno, para lidar com as dificuldades que são normais dentro da escola, né, são divergências. Tem coisas que o diretor nem fala, porque são divergências naturais, que tem que ter jogo de cintura para poder resolver. Mas resolve. Aí, agora a minha pergunta é, quais são os princípios e habilidades para um profissional que queira seguir a carreira de diretor? Quais são as principais habilidades e... Primeiro ele tem que ter sido professor, ter conhecido o chão da sala de aula. Um professor, um diretor não se fabrica, não. Ele tem que ter uma trajetória, ele tem que ter ido para a sala de aula e transitar, não só numa série só, e eu ainda digo mais, tem que começar lá do ensino fundamental. Essa palavra fundamental é de muita importância. O ensino fundamental é tão importante. Quem faz o ensino fundamental bem feito, o nome por si já está dizendo fundamental. Quem faz ele bem feito, vai encontrar o ensino médio com facilidade, vai chegar na faculdade com facilidade, porque você teve uma licença, teve uma base lá no fundamental. Então, respondendo a sua pergunta, não se fabrica diretor, não se fabrica núcleo gestor. Ele tem que ter feito essa trajetória de sala de aula. E eu pelo menos, comecei no fundamental. Para você ver e ter a experiência da sala de aula, conhecer o aluno, a criança que vai se tornando pré-adolescente, depois adolescente. Aquela conexão, né, de professor para aluno, até mesmo com as famílias, né, dos alunos. Amém. Então, quando chega um certo tempo que a pessoa tem aquela experiência e deseja, tem vocação. O que é vocação? Vocação é um chamado. É um chamado que está aqui dentro da gente. Está aqui. Você que sabe se você tem tendência para dirigir. Dirigir é para todo mundo, não. Se você tem essa tendência, se você tem essa vontade, se você tem esse gosto de dirigir. Não é só chegar a fazer aquela prova de seleção, pronto, eu estou apto para ser diretor, coordenador. Não é assim. Tem que ter isso, vir daqui de dentro, ter aquele gosto, ter aquela vontade, ter aquele capricho, ter aquela vocação. Eu quero, eu posso. Não é só chegar e vou ser diretor e vou administrar, não. Tá entendendo? Porque tem que ter um embasamento. E esse embasamento você não aprende na faculdade, não. Você não aprende nos bancos de escola, não. Você aprende transitando dentro da escola, vendo, ouvindo o aluno, os professores. Aí você faz a sua escolha. Eu sempre digo que
A seleção não mede conhecimento, não mede para você ser um bom diretor, não. Se eu lhe der um programa, um menino de 8º ano, de 8º, 9º ano, que eu dou o programa, pronto, a prova do gestor vai ser isso aqui, estude. Ele vai estudar e vai fazer e vai passar. Mas ele não tem aptidão, ele não tem maturidade. Tem que lidar muito com os problemas, né? Com as famílias, os alunos, que hoje em dia é muito difícil, né? Muitas das vezes pela forma de tratar até os professores, né? É porque existe uma palavra chamada respeito, né? E essa palavra respeito, a criança, ela aprende lá na casa dela. Se ela respeita pai e mãe, ela vai respeitar o professor. E o bom gestor, ele educa não só o aluno, ele educa as famílias também. Quando se faz uma reunião de pais, ali naquele momento, se está dando as regras, as normas da escola, porque tem que ter regras, tem que ter normas. Então, naquela hora, ela está educando, a escola está educando os pais também. Tem pais difíceis. Eu tive tanto embate com pais difíceis, viu? Eu tive. Quem trabalhou comigo assistia e via. Vamos dizer que eu tinha 99% de apoio dos pais, mas tinha aqueles, sempre tinha aqueles, que queriam dificultar o trabalho da gente. Então, ninguém nasce diretor. A pessoa que não passou pelo chão da sala de aula, que não teve uma boa experiência, e uma palavra que você tem que ter, o bom gestor, ele tem que ter humildade. Ele tem que reunir os professores, fazer reunião com os professores, ouvir os professores. Não é que ele vai atender tudo que os professores querem, mas tem que ter essa conexão, tem que ter isso tanto com... E vou lhe dizer mais. A educação de uma escola, ela começa, de uma escola, de uma empresa, seja lá de onde for, começa com o porteiro. O porteiro é educador. Quem está lá dentro fazendo a merenda é educadora também. Os pais são educadores, né? Não é só alguém diz assim, quem educa é a família. A escola dá o conhecimento, concordo. Mas a escola tem que educar. Tem que educar o que o aluno não tem em casa, a escola tem que dar. Tem que complementar. Um professor, eu não estou fazendo crítica, não. Mas um professor ele tem que ter postura de professor. Ele tem que ter um linguajar próprio de um educador. Ele é educador, ele é professor educador. Ele não é dador de aula, não. Dador de aula, qualquer um de vocês pode pegar uma equipe e dar aula. Mas não tem a intenção de educar, de formar. E o professor, ele tem, se ele tiver vocação para professor. Porque alguns não têm vocação, mas não tem outra coisa para fazer, você é professor. Isso não é para ser, não é para existir isso. Então, o professor, ele é um educador, professor educador. Porque dador de aula, qualquer pessoa dá. Qualquer um. Se um coleguinha de vocês sabe mais do que vocês, ele vai dar aula a vocês. Aí ele é dador de aula e não é educador. Entenderam o que eu quis dizer? Então precisa ter muito cuidado. Às vezes eu me entristeço. Eu comecei
na sala de aula, eu tinha 22 anos. Hoje estou com 81. E saí em 2021. Me aposentei e fiquei. Fiquei no batente, fiquei por que eu fiquei? Fiquei porque eu gosto da educação. Tá? Saí porque quis. Não foi assim, ai, porque tá cansado. Não. Quando a gente gosta, a gente não cansa. Eu saí porque eu já estava numa idade muito... E vem esse povo novo, querendo mostrar serviço, querendo... E não dar oportunidade para essas outras pessoas. Aí, mas se dependesse de mim, da minha vontade, eu ainda estava lá dentro, dando minha contribuição ao meu município. Mas o ciclo tem que fechar. E o meu se fechou. Mas eu fechei com muito gosto, com muita vontade. Entendeu? E fico triste quando eu escuto depoimentos, quando eu me encontro com mães, tá entendendo? Daqui do Maranguá, que eu fui diretora do Capuchão de Abreu, fui diretora do Rio Grande do Norte, e fora o tempo que eu fui professora, né? E me encontro muito com as mães. Do Amanari, então, eu encontro demais. Essa semana eu me encontrei com um rapaz, eu ia passando ali perto do Bradesco, aí ele chamou meu nome, que eu olhei, ele disse, não está me conhecendo, mas eu sou o Emílio, da Serra do Lajeado, e estudei no ALC com a senhora. Eu digo, eu não podia me lembrar que naquela época você era um adolescente, hoje está um homem. Então eu me encontro com as pessoas e fico muito feliz. Mas fico triste quando eu escuto depoimentos que em escola não era para acontecer. A senhora alguma vez se sentiu desmotivada a seguir como diretora? Nunca. Se vir uma pedra de tropeço, o que é uma pedra de tropeço? É uma dificuldade. Se tinha uma pedra de tropeço, naquele momento, naquela hora, você tem que ter equilíbrio. Chuta. E vai para a tua meta, para o teu objetivo. Nunca me senti desmotivada. Eu saí do Amanari, não foi por minha vontade, não. Vontade de outras pessoas. Mas não foi minha vontade de ter saído de lá no ano que eu saí, não. Só que algumas pessoas de lá que me conhecem, diz que Dona Joselita, a senhora saiu na hora certa. Saiu, era naquele tempo mesmo era para a senhora sair. Né? Mas desmotivada na educação. Quando você tem vocação, quando você tem foco para o negócio, nada lhe desmotiva, nada, coisa nenhuma. Tem as dificuldades, quem é que não tem? Até na casa da gente, com a família da gente, a gente tem as dificuldades, tem as divergências, mas tem saída para tudo, não é? E na educação ninguém pode ter desequilíbrio, não. Tem que ter equilíbrio e ter foco. O objetivo é que o aluno, o conhecimento que o aluno tem que adquirir dentro da sala de aula. Na minha época, no Antônio Luiz Coelho, nós estamos falando no Antônio Luiz Coelho, no Antônio Luiz Coelho só tinha professor de peso, tinha professor bom, do fundamental até o ensino médio. Eram professores de peso, de responsabilidade. Tá? Então eu fui muito feliz. Tinha dificuldade, tinha que lá parecia uma coisa, mas a gente resolvia. Uma pergunta pessoal minha é que se tinha alguma diferença dos professores de antigamente, professores, alunos e até a família, do que atualmente, se tinha alguma diferença? Muito. Muitas, sabe como é teu nome? João Vitor. João Vitor. João Vitor tem, sabe por quê? Porque a fila não anda, né? O que era há 10 anos atrás não é mais igual. Tá entendendo? Então, vem a diferença. Só não pode haver, porque as diferenças existem,
Ninguém pode comparar, quando eu era criança, quando vocês eram crianças, já tem diferença para as crianças de hoje, né? Então, isso é uma coisa natural, tem. E tem muita diferença e é para ter. E é nessas diferenças, é aí que está o nó da questão, né? É aí que entra a força do núcleo gestor de uma escola, para poder botar nos trilhos. Você já pensou um trem sair do trilho? O trem tem que andar todo tempo aqui no trilho, ele não pode sair do trilho. Então, tem horas que é difícil, mas... E essas diferenças sempre existiram e sempre vão existir. Tá entendendo? Daqui vocês hoje são as crianças, mas adolescentes, a criança eu estou dizendo no sentido afetivo. Mas daqui a 20 anos, vocês vão dizer, no meu tempo não era assim não. E é normal, e é natural, né? Ninguém sabe o que vai passar, se passar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Só que não é pra gente se chocar, nem desanimar, porque é a lei natural da vida, são as mudanças. E outra pergunta, o que a senhora acha da tecnologia hoje em dia na educação? Como celulares, notebooks, até mesmo televisões nas salas, assim, que ainda existe, né? Quando eu saí de lá, da Manari, tinha somente o laboratório de informática, com uma pessoa, ali era muito bem orientado, né? E já existia o celular. Mas o celular, isso é a minha opinião, cada diretor faz do jeito que quiser. O celular, durante o tempo que eu fui diretor nessas escolas todinhas, que quando eu saí lá, eu vim para cá, pro Capistrano e aqui pro Rio Grande do Norte. Aluno não usava, nem levava o celular para a sala de aula, atrapalha. Você está aqui concentrado, o celular toca, ele atrapalha. Não é para ter o celular dentro da sala de aula. Isso é a minha opinião, tá entendendo? Quem faz e quem abre mão para o aluno usar, tudo bem, mas tem horas que atrapalha a sala de aula, não é lugar de celular, é lugar de você se concentrar. Agora, respondendo a sua pergunta sobre a tecnologia, ela ajuda muito. Sabendo usar, sabendo administrar, ajuda e como ajuda. E outra coisa, no mundo que nós estamos hoje, ninguém pode viver sem a tecnologia, não. Cada dia ela vai ajudando mais, cada dia ela vai sendo mais sofisticada, só que como tudo na vida, tem o lado bom e o lado ruim. Vocês sabem disso. As maledicências que vêm através da tecnologia, através de um celular. Se torna meio que um instinto, né? Você desperta aquela curiosidade, o que será que me mandaram, quem será que está me ligando? E tirar a atenção, querendo ou não, né? O que acontece crime, não é verdade? Acontecem crimes de todo jeito acontece. Acontece no celular, acontece no notebook, acontece em todo canto. Então, para isso, tem que ter um controle, tem que saber usar. Então, é aí que eu digo, tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem que saber usar. Tem que ter discernimento. Tem que saber discernir. Uma criança pequenininha hoje já usa um celular melhor do que eu. Eu nem manjo muitas coisas, mas eu tenho um neto que, ai meu Deus, é num instante. Mas lá em casa o negócio é muito diferente, disciplinado. E a senhora acha que os pais eles têm culpa sobre a educação que vem passando hoje em dia? Sobre a tecnologia? Sobre a tecnologia. Tem. Uns porque são liberais demais, né? Eu não estou condenando não, viu? Cada qual que cria do jeito que quiser. Mas uns são liberais demais.
Às vezes passa o dia todinho fora de casa, quando chega para compensar, deixa a criança com o celular. Eu, quando estava, agora, há pouco, eu saí em 2021, tinha pais que a criança passava a noite todinha no celular. Então, ou eles não conhecem, desconhecem, né, as malícias, a maledicência, os prejuízos, mas que tem culpa tem. São os pais que dão. Quem é que compra o celular para a criança? Quem é que compra? A criança não trabalha para comprar, né? O negócio hoje está difícil, sabe o que é? É dizer o sim e dizer o não. Quando o sim. Quando o não, é não. E pronto. Isso aí está difícil. Uma última pergunta aqui para a senhora. Qual o significado da escola ALC na sua vida, na vida da senhora? O ALC me marcou demais. Eu sempre que eu posso, eu vou ao ALC. Só que a última vez que eu fui, teve a pandemia dificultou muita coisa, né? Mas o Antônio Luiz Coelho, para mim, foi um aprendizado. Lá foi assim, lá eu deixei muitas amizades. Tanto de professores como pessoas da comunidade. Pena que muitos já se foram, né? Já fizeram sua viagem. Mas, na minha época, era costume os fundadores irem para a escola. Quem eram os fundadores? Os fundadores eram o seu Ivan Pontes, que vocês não conheceram, o Pedro Câmara, doutor Pedro Câmara, que também foi fundador, foi na gestão dele que o ALC aconteceu, e o seu Zezinho de Andrade, pai do Laércio da farmácia. Aquele pessoal formava uma família, formava a família ALC. Tá entendendo? Aquele pessoal ali das redondezas, e tem uma coisa, a gente não tinha aluno somente ali não. Sabe de onde é que vinham nossos alunos? Eu vou dizer. Vinha dos tanques, vinha da Serra do Lajedo, vinha da Lagoa do Juvenal, tá entendendo? Do Penedo. Era uma diversidade, eles vinham tudo para o ALC e tinha transporte. Então, era uma escola. Olha, eu tenho tanta saudade de lá, porque a gente só tem saudade das coisas boas.